Olá, boa tarde. Olá, amigos e amigas, boa tarde. Um ano e meio depois, a Justiça considera inocente a jovem que era suspeita de abrir a barriga do namorado numa praia em Guarapari. A gente sabe que esse caso foi exibido com exclusividade pela repórter Suzy Faria, que já está ao vivo. Mais um capítulo dessa história, né, minha amiga? Boa tarde. Boa tarde, George, Bruno e amigos do TN. Sem dúvida, agora o capítulo final de uma história, como vocês disseram, depois de um ano e meio. O juiz de direito Edmilson Souza Santos deferiu a questão aí do processo, absolvendo a estudante Lívia Lima Simões Paiva Pereira do crime de ter aberto a barriga do namorado dela enquanto estavam os dois sozinhos na Praia do Ermitão, em Guarapari. O caso, como vocês disseram, aconteceu há um ano e meio. De acordo com o juiz, as provas apresentadas durante todo o processo de acusação foram insuficientes para comprovar que Lívia teria cometido o crime, principalmente porque não teria pessoas, testemunhas que comprovassem essa situação, como também não teria testemunhas que comprovassem o contrário. Mas o juiz arguiu que, diante de todas as provas, dessa insuficiência de provas, a estudante deveria ser absolvida e assim foi feito. Lívia, que está estudando medicina, continua com a vida dela, enquanto Gabriel Petersgil, que na época era namorado dela, também continua a vida seguindo adiante, né, George e Bruna? Esperamos aí que esse tenha sido o capítulo final dessa história que terminou desse modo, com a absolvição da universitária. Tá certo, Suzy. Obrigada aí pelas informações. Daqui a pouquinho, então, você volta com mais detalhes dessa história que chocou a todo o país, né? Obrigada, minha amiga. Até mais. Olha, gente, a polícia investigava traficantes, mas encontrou um grupo de aplicativo de mensagens que vendia armas e munições. O TN1 acompanhou a operação de perto e vai te mostrar os detalhes em instantes. Impressionante, hein? E foi preso o acusado de matar um empresário em Jardim Camburi, Vitória. Esse crime foi motivado por dinheiro. Cadê a Vanusa Santana, que está com esse destaque pra gente? Vanusa, boa tarde para você. Ei, George, muito boa tarde para vocês no estúdio, para o pessoal que nos acompanha de casa. A Polícia Civil reuniu a imprensa na manhã de hoje para dar mais detalhes sobre a conclusão do inquérito aí que investigava a morte do empresário aí. Foi encontrado morto aí com um fio de ferro de passar dentro do apartamento dele. As imagens mostram, inclusive, esse empresário subindo com o assassino. Ele que estava se relacionando com esse rapaz, que é um operador de caixa de supermercado. Haviam se conhecido há cerca de 4 meses. A partir daí, ele foi ganhando a confiança do empresário, que acabou levando ele para casa. Segundo a Polícia Civil, o assassino, confesso, que foi preso um dia depois do crime, disse que teria matado porque não concordou em fazer determinadas coisas durante uma relação sexual com o empresário. Isso não convenceu a polícia, porque a polícia conseguiu saber, né, ter certeza de que a relação que esse operador de caixa tinha com o empresário era de pura vontade. Ele queria extrair, extorquir o empresário aí com dinheiro, né, pedindo dinheiro a ele. Inclusive, no dia do crime, ele chegou a furtar o carro do empresário. Daqui a pouquinho, Bruna Maria, a gente vai voltar com essa história. Combinado, Vanusa. Agora, minha amiga, vou aproveitar que você está aqui com a gente ainda, vou pedir para botar a Vanusa de volta aqui, porque a Vanusa acompanhou outro assunto muito sério hoje de manhã, um homem que foi preso e alega que, na verdade, foi o irmão dele que cometeu o crime, Vanusa. A princípio, então, ele teria sido preso por engano no lugar do irmão. Explica pra gente. Exatamente, Bruna Maria, mas não foi um engano da polícia. Na verdade, o que ele alega é que desde 2018, o irmão dele, que é um ano mais novo, teria usado a identidade dele em algumas situações durante uma abordagem feita pela polícia militar, onde foi preso. Ele estava com uma moto roubada. Só que ontem, esse rapaz aí, que é um microempresário na Serra, há pouco tempo adquiriu um trailer de lanches ali, né, de pastel e caldo de cana, ele acabou preso por homicídio. Um homicídio que foi cometido nesse ano, em abril. Esse rapaz, então, está sendo acusado aí, porque a polícia cumpriu um mandado de busca
de prisão na casa, no trailer dele, no momento em que ele trabalhava. Ou seja, então ele foi preso por esse crime que foi cometido nesse ano, em 2023, né, em abril de 2023, mas ele alega que quem cometeu o crime foi o irmão dele, que desde lá de trás está usando a identidade dele. A gente conversou com ele, daqui a pouquinho a gente vai voltar para mostrar um pouquinho mais para vocês. Combinado, Vanusa. Pessoal, você lembra do caso da professora do IFES que viralizou postando fotos sensuais? Pois é, a Rosana, essa que está aparecendo aí, ela foi punida pelo Comitê de Ética do Instituto e retirou as publicações das redes abertas, como do Instagram. Mas será que ela vai continuar na plataforma OnlyFans? Lá o usuário paga para acessar o conteúdo. A gente conversou com a professora e daqui a pouquinho traz uma entrevista exclusiva para você. A gente volta a falar do lutador de jiu-jitsu que agrediu funcionários de um condomínio em Vitória. Ele pode ser punido pela federação. Tainara Nascimento vai trazer os detalhes dessa história ao vivo para a gente. Agora, bom dia ainda para você, né, Tainara? Exato, Bruna. Bom dia para o pessoal de casa, para vocês aí no estúdio. A nossa equipe conversou com o presidente da Federação de Jiu-Jitsu, que disse que ele pode ser, sim, punido, mas após todo um procedimento. Mas ele ressaltou que, diferente dessas imagens, o esporte é, sim, uma atividade de defesa e jamais de ataque, como a gente acompanha aí, que foi o caso desse lutador aí, que a gente lembra que tudo isso foi motivado por conta de uma entrega. Ele queria que o entregador dessa mercadoria subisse até o apartamento dele para entregar na porta dele, mas a regra do condomínio é bem clara, isso não pode acontecer. A pessoa que tem que receber deve descer até a portaria. E a gente também foi ouvir um especialista, será que o condomínio pode colocar essa exigência? Vale a mesma coisa para uma entrega dos Correios? Vale a mesma coisa para uma entrega delivery por esses aplicativos? Alimentos, mercadorias que você vai, como refeição, vai consumir na hora? São coisas diferentes que a gente vai aprender daqui a pouquinho nas palavras desse especialista que a nossa equipe ouviu. Jorge, Bruna. Valeu, Tainara. E olha, gente, você está pensando que são só os estudantes que estão de boa nesse mês? Claro que não. Cadê a imagem aí, ó? Tem colônia de férias para essa turma de Cariacica. E olha só, a dona Florinda Tononi. Olha! Sabe qual a idade dela? Quanto? 98 anos, Bruna. Meu Deus! E olha a alegria da dona Florinda, Que tá linda, bom? linda. No som do Alemão do Forró, vamos ver como que dona Florinda tá e a gente já volta, um instante só. Estamos de volta agora, 12:02. Foi absolvida pela justiça a namorada do rapaz que teve a barriga aberta em Guarapari. Um caso aí de bastante repercussão. O juiz avaliou que faltaram provas que sustentassem a acusação. Pois é, esse caso chamou atenção em todo o país. Suzy Faria acompanha desde o início. Suzy aqui com a gente já ao vivo. É com você, minha amiga. Agora, boa tarde. Boa tarde, Bruna, amigos do TN. Boa tarde, George. Pois é, o juiz Edmilson Souza Santos, de Guarapari, no julgamento desse capítulo final, essa história que, como vocês disseram, ganhou uma repercussão nacional, acabou por absolver a estudante Lívia Lima Simões Paiva Pereira do crime de lesão corporal gravíssima contra, na época, o namorado dela, Gabriel Petresguil. Os dois tinham 20 anos de idade. A lesão corporal gravíssima foi Lívia ter aberto a barriga do namorado durante o encontro que os dois tinham na Praia do Ermitão, lá no Morro da Pescaria, no final da Praia de Muxaba, em Guarapari. Esse caso, que ganhou essa repercussão toda, levou 1 ano e meio para ser julgado. Durante todo esse período, o delegado lá de Guarapari, o Franklin, ele buscou todas as informações que pudessem para que explicasse o que aconteceu naquela praia onde os dois namorados estavam, uma praia deserta. O juiz entendeu que, apesar de todos os elementos que foram captados durante todo esse período, não haviam provas suficientes que pudessem imputar algum tipo de crime à Lívia. Ele chegou a alegar que não haviam testemunhas no lugar que pudessem comprovar o que aconteceu, como também não teriam testemunhas que pudessem comprovar que não aconteceu. Mas, diante dessa falta de provas, ele decidiu, então, por absolver a estudante. Lívia já está cursando medicina numa universidade lá em Vila Velha e Gabriel teria se mudado de cidade. De acordo com o advogado, os dois continuariam namorando. Agora, com esse capítulo final, é a vida que segue. Não é não, George, Bruna?
É vida que segue, mas o fato é que aconteceu alguma coisa ali, né? Aconteceu. Foi inocentada, mas alguma coisa aconteceu para ter cortado a barriga dele. E continua um mistério pra Pois gente, é. né? A história continua um mistério. Ô, Bruna, Pode falar. é só uma informação. É porque, na época, o advogado, o doutor Laércio, teria colocado a suposição de que os dois teriam sido vítimas de uma tentativa de latrocínio. Algo muito esquisito, porque no meu tempo aí de jornalismo eu nunca vi uma pessoa que tenta roubar a outra para mutilar alguém. Mas do mesmo jeito que o juiz colocou que não haviam testemunhas que pudessem comprovar que Lívia teria cometido o ato, também não teriam testemunhas que pudessem comprovar que de fato aconteceu uma tentativa de latrocínio, como o advogado alegou, não é mesmo? Mas como vocês disseram, continua o mistério. Pois é, Suzy, obrigada, minha amiga, pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Gente, é o seguinte, está na cadeia o suspeito de matar um empresário em Vitória. Esse crime aconteceu no mês passado, em Jardim Camburi, a gente acompanhou, né? Chocante demais. A polícia afirma que o assassinato foi provocado por ganância. O acusado matou a vítima para conseguir dinheiro. Triste isso, né? Já vamos conversar, então, ao vivo com a repórter Vanusa Santana, que traz os detalhes desse caso para a gente. É com você, Vanusa. Ei, Bruna, é exatamente o que você acabou de dizer aí. Essa coletiva de imprensa foi dada agora pela manhã pela Delegacia de Homicídios de Vitória, aí, com o delegado Marcelo Cavalcante. E foi essa a afirmação dele, a conclusão que ele chegou. Esse rapaz aí, que é um operador de caixa de supermercado, começou a se relacionar com um empresário por 4 meses, aproximadamente. Eles já se conheciam, né? Se conheceram no aplicativo de relacionamento e a partir daí ele foi ganhando aí a confiança do empresário, que chegou aí no dia do assassinato, no dia 18 de junho, levou ele até a residência dele e as imagens divulgadas pela polícia mostram, inclusive, que o rapaz não sabia até para que lado ir quando chegou no andar do apartamento do empresário, né? O que indicou ali que era a primeira vez que o empresário levava ele no apartamento, mas eles já haviam se encontrado em outros lugares. E realmente a polícia afirma que ele foi ganhando essa confiança justamente no intuito de tirar proveito financeiro do empresário, que tinha uma situação financeira superior à dele. No dia do assassinato, eles haviam saído juntos, resolveram ir para o apartamento do empresário, que fica em Jardim Camburi, e acabou que ele cometeu essa loucura aí, né, o assassinato dele com um fio de ferro de passar roupa, e quem encontrou o corpo foi uma amiga no dia seguinte. Depois de assassinar o empresário, ele saiu calmamente ali no elevador, pegou o elevador, foi até a garagem e furtou o carro do empresário. Na manhã de hoje a gente acompanhou a coletiva, fizemos uma reportagem, vocês de casa acompanham agora. No dia do crime, as câmeras do prédio onde o empresário morava em Jardim Camburi registraram a chegada dele acompanhado do suspeito. No elevador estão Breno Ribeiro Freire, assassino confesso, e David Dario da Silva, vítima. O empresário demonstra afeição. O suspeito externa frieza. Já no andar do apartamento, o assassino parece não saber para qual direção ir, o que indica que era a primeira vez que ele visitava o local. Os dois entram no apartamento. 3 horas depois, Breno sai sozinho, depois de assassinar David com o fio de um ferro de passar roupas. Ele está de cabelos molhados no elevador de novo. Chega a ajeitá-los no espelho. O criminoso desce e segue para a garagem do prédio. No local, ele procura pelo carro do empresário. Ao achá-lo, Breno entra no veículo e vai embora. O empresário foi encontrado morto no dia seguinte dentro do apartamento dele em Jardim Camburi. Uma amiga dele suspeitou, achou que ele estava muito calado, não dava notícias. Ela resolveu ir até o apartamento. Como ela tinha chaves, abriu a porta. Ao chegar dentro do imóvel, ela se deparou com um amigo caído no chão com um fio amarrado no pescoço. O assassino, Breno, que já havia saído com o carro do empresário, passou a circular com o veículo por vários lugares. Ele acabou sendo visto pelo cerco inteligente de vídeo monitoramento em Vitória. Ele foi preso. Breno confessou o crime, disse que havia conhecido o empresário em um site de relacionamentos. Ele alega que a vítima o forçou a ter relacionamentos,
que ele tinha o hábito, quando se encontrava com a vítima, de ser ativo, porém naquele dia a vítima o forçou a ser passivo. E a partir dali surgiu uma briga entre eles. Ele diz que fez arte marcial durante muito tempo, apesar da vítima ter um porte físico bem maior do que o do autor, mas o autor consegue imobilizar a vítima e o mata, como eu já disse, se utilizando de do fio do ferro de passar roupa. O assassinato aconteceu no dia 18 de junho desse ano, dentro do apartamento do empresário. David Dario da Silva tinha uma corretora imobiliária. Trabalhava também em um banco. Ele era homossexual e, segundo a polícia, havia saído de uma relação de muito tempo. Há cerca de 4 meses, ele havia conhecido Breno, que era caixa de supermercado. O autor sempre teve aquele cunho patrimonial em relação à vítima, de tirar vantagens da vítima de se encontrarem. O autor trabalha como operador de caixa e aí ele via que a partir do momento que ele se relacionava com a vítima, ele tinha ganhos patrimoniais. Uma das alegações dele também para a polícia, Bruno e George, era de que ele havia dado uma espécie de mata-leão ali com o fio de telefone, que era só para dar um susto nele, que ele não concordava em fazer o que o empresário queria, mas que ele havia saído dali achando que o empresário estava vivo ainda. Mas uma evidência que a polícia encontrou que foi contraditória foi que o empresário tinha um cachorrinho e aí esse cachorrinho teria sido alimentado pelo Breno, ou seja, ele premeditou que poderia demorar muito tempo de alguém ir ao apartamento, chegou a botar comida, ração para o cachorro e pegar o carro do empresário e fugir do local. Ou seja, então já era um indício de que realmente ele sabia que o empresário não estava mais vivo dentro da casa dele. Bruna e George. Tá aí, então, a resposta da polícia, o esclarecimento sobre esse caso que realmente chamou muita nossa atenção. Muito triste a gente ver as imagens ali desse empresário no elevador, momentos antes de ser morto, de ser assassinado, Tá aí, ó, Vanusa, minha amiga, obrigada pelas informações e daqui a pouquinho você está de volta com a gente com outros assuntos também. Até mais. Um policial penal levou um tiro na barriga. Os bandidos chegaram de bicicleta quando ele estava numa região de praia em Vila Velha. Vamos ver. O crime teria acontecido perto desse motel na Rodovia do Sol, uma estrada que dá acesso à enseada da Barra do Jucu, também conhecida por uma área de programa. Passava das 6 horas da tarde quando o policial penal de 44 anos, que estava de moto pelo local, contou aos amigos que foi abordado por 2 homens que estavam nessa bicicleta e com uma arma caseira anunciaram um assalto. Houve luta e o policial acabou ferido com um disparo no abdômen. Ele teria usado a bicicleta dos assaltantes para pedir ajuda, enquanto os 2 ladrões levavam a moto dele. O policial penal conseguiu socorro de militares que patrulhavam a área e foi levado para este hospital. Os investigadores, então, do plantão da DHPP vieram até aqui checar a informação do que aconteceu. Dando uma volta por essa área que dá acesso à antiga Ponte da Madalena, eles olharam para dentro dessas picadas de mata e viram algo brilhando. Resolveram entrar para checar o que era. Descobriram uma moto e, ao checar a placa do veículo, descobriram também que pertencia ao policial penal. Junto da moto estava o capacete, o tênis do policial penal, um par de chinelos de uma pessoa provavelmente desconhecida ou até mesmo dessa pessoa que atirou contra ele. E aí começaram as contradições entre aquilo que os amigos que ouviram o policial penal contaram e aquilo que os investigadores encontraram no local. Os pertences do policial penal ficaram no local, nada dele foi levado, nem a arma, uma pistola. Os investigadores não conseguiram falar com a vítima porque no momento em que foram acionados, o policial penal estava passando por cirurgia. O caso agora será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vila Velha como tentativa de homicídio. Bom, Suzy Faria já está aqui, vai trazer mais detalhes desse caso, um caso estranho, daqui a pouquinho vai falar também de uma operação policial. Mas sobre esse caso aí do policial penal, Suzy, o que a polícia já pode adiantar para a gente que você apurou, por favor?
Olha, em nota que a Polícia Civil passou aqui para a gente, esse caso, como eu já disse na matéria, vai ser investigada pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vila Velha como homicídio e não como latrocínio, como a própria vítima teria sugerido ao contar a história da forma como que aconteceu para os amigos. Por enquanto, isso fica evidente porque todos os pertences da vítima desse policial penal de 44 anos foram encontrados no local onde a moto estava, inclusive o sangue ali do tiro que ele levou, marcando o local em que ele estava. Então, todos os pertences encontrados ali foram levados para a DHPP de Vila Velha e a moto dele foi para o pátio credenciado. Com relação ao estado de saúde desse policial penal, bem, a gente não sabe porque o estado de saúde não é informado mais pela Secretaria de Saúde aqui, pela Secretaria de Estado de Saúde. Mas o caso segue investigado. Como não foi para patrimonial, George e Bruna, classifica-se então que aconteceu alguma coisa ali, uma briga entre ele e uma outra pessoa e que acabou o policial penal levando tiro no abdômen que teria transfixado aí o corpo dele. Agora, um fato importante, essa bicicleta que foi usada por ele para que ele pudesse ir até a polícia pedir ajuda, é do criminoso, é da pessoa que estava com ele. Então, se alguém reconhecer essa bicicleta, se alguém souber de quem é, ligue, informe para a polícia que vai ajudar a esclarecer o que de fato aconteceu ali naquela praia. George, Bruna? Suzy, vamos aguardar as investigações. Agora você também traz uma informação importante dessa operação aí, não é, que prendeu pessoas que vendiam armas por meio de um aplicativo. É a Operação Cripta, desencadeada aí pelo Centro de Inteligência e Análise Telemática da Polícia Civil, CIAT. Você acredita que tudo começou quando o delegado Alain Moreno estava investigando um traficante do apelido de Caveira, 25 anos, que dominava ali Flechal 2 em Cariacica. Durante o aprofundamento das investigações, o delegado acabou descobrindo que havia um grupo de aplicativo de mensagens com mais de 230 pessoas que comercializavam armas, munições e acessórios de armamento. E aí, quando começou a puxar o fio, se descobriu que um grupo criminoso vendia, inclusive, armas de uso restrito das forças de segurança. Vamos acompanhar a reportagem que vocês vão entender direitinho o que estava acontecendo. Os policiais do Centro de Inteligência e Análise Telemática, o CIAT, e do CORE, com o apoio das especializadas, cumpriram hoje 35 mandados de busca, apreensão e prisão para os municípios de Vila Velha, Cariacica, Serra e Marataízes. É a Operação Cripta, cujo objetivo era combater a venda de armas e acessórios por um grupo de mensagens por aplicativo. 7 armas foram apreendidas, 4 pistolas e 3 revólveres, além de kits para rajada, silenciadores, munição e coletes. Tudo começou com a polícia investigando o traficante Gideon da Silva Jorge, o Caveira, de 25 anos, que é de Flechal 2, Cariacica. Como se fosse um disque d'arma, né? Vamos botar assim, alguém oferecia uma arma de fogo ali, se você se interessasse, você falou, opa, essa é minha, eu quero essa arma. A pessoa simplesmente levava a arma até você, entregava em casa, ou então marcava-se um ponto de encontro onde ali a pessoa avaliaria o produto, né? E ali ele adquirir a arma de fogo, completamente irregular, não tem documentação, não tem registro junto ao Exército, à Polícia Federal, é um grupo de meio de mensagens eletrônicas onde eles trocam essas mensagens e vendem armas de fogo e compram munições e vendem acessórios de armas de fogo. O alvo da investigação era o traficante Gideon, o Caveira, mas durante as investigações, o aprofundamento dessas informações, os policiais acabaram chegando a um grupo de WhatsApp especializado na comercialização de armas e munição. Um grupo que tinha mais de 230 membros e que comercializava, inclusive, armas como esse revólver aqui, de calibre .357, que é uma arma restrita ao uso das forças de segurança. O grupo, segundo o delegado, era bem eclético. Fazia parte dele pessoas de diversos segmentos, inclusive traficantes. Era um grupo muito extenso. Nós contamos mais de 260 pessoas nesse grupo de compra e venda de armas de fogo. Desses 260, nesse universo muito grande, a gente pesquisou aqueles somente que efetivamente ofereceram à venda armas de fogo, acessórios ou munições. Nós focamos nossa ação, então, em apreender as armas de fogo que estariam em posse dessas pessoas. O traficante que deu início à descoberta do grupo conseguiu fugir. Quebrou a tornozeleira eletrônica que usava e escapou do monitoramento. Ele havia sido detido no início do mês de abril
em Campo Verde, Cariacica. Mas nem tudo foi em vão. 3 pessoas foram detidas na Operação Cripta, 2 mulheres e um homem. Todos em Cariacica, onde a maioria dos mandados foi cumprido. Na casa de uma das mulheres foi encontrado um revólver calibre 32, que ela disse pertencer ao pai, que era ex-policial militar. O delegado arbitrou fiança de um salário mínimo para ela. Já a situação do casal ainda ia ser definida. É que na casa deles foi encontrado colete balístico, o revólver de calibre 357 de uso restrito e silenciadores. Para a sociedade, eu acho que é uma apreensão que traz alívio, né? Saber que um grupo desse será desmantelado. As pessoas têm que entender que armas de fogo são objetos gravíssimos, que as pessoas têm que ter consciência. O Estado tem que saber quem tem uma arma de fogo em casa. Não pode ser uma compra a livre, espontânea vontade, sem registro, sem passar por um crivo estatal, porque as pessoas que têm posse de arma de fogo ou porte de arma de fogo têm que passar por todo um estudo para saber se essa pessoa tem possibilidade ou não de ter uma arma de fogo. Pois é, George e Bruna, como esse grupo era bem eclético, formado por pessoas de diversos segmentos, inclusive, aí, como eu falei, de traficantes, a destinação dessas armas poderia ser qualquer um, para crimes, para segurança, mas todas elas de forma irregular. O alvo dentro desse grupo teriam sido aquelas pessoas que estavam vendendo, os fornecedores, que estavam divulgando valores, armas, munição, esses acessórios como se mostrou ali, os silenciadores, coletes. Nada disso pode ser vendido assim, a gente já sabe. Agora, como eu falei, né, a destinação pode ter tanto para a segurança de um quanto o crime de outro. As investigações continuam. George, Bruna. Valeu, Suzy Faria. Obrigado aí pelas suas informações. A gente está acompanhando, né, essa operação que a Suzy mostrou aí pra gente para apreender armas. Agora, olha só as armas que foram retiradas das ruas de Vila Velha. Todo esse armamento, gente, estava em Vale Encantado e foi apreendido pela equipe da Guarda Municipal. 3 pessoas foram presas. A equipe estava fazendo a ronda pelo bairro Araçás quando soube que um veículo usado para efetuar tiros contra um comércio no bairro Vila Batista, na semana passada, estava ali pelo local. O carro foi encontrado no estacionamento de um condomínio. A placa era clonada. As armas estavam no apartamento do dono do carro. Os suspeitos e as armas foram levados para a delegacia. E um motociclista morreu em um acidente na Serra. Foi na BR-101, na altura de Central Carapina. A moto teria sido atingida pela lateral do caminhão. O motoboy foi atropelado e morreu na hora. O nome e a idade da vítima não foram divulgados. O trânsito teve que ser interrompido no trecho para os trabalhos da perícia, mas já foi liberado. O corpo foi levado para o DML de Vitória. Gente, agora olha só essas imagens que a gente vai mostrar. Um empresário foi atacado por cães soltos em Jardim Camburi. Olha o desespero. As câmeras de segurança registraram aí o momento, né, em que os animais da raça pastor alemão partem para cima da vítima. Angustiante, né? Os 2 cães teriam fugido de uma casa e partiram para cima também da cadela Luna, que estava com o empresário. Frentistas, né, a gente observa ali que eles até tentaram segurar os animais, os pastores alemães, mas a cadela Luna sofreu vários cortes na virilha e na pata. Ela foi socorrida e está sendo medicada. O empresário registrou um boletim de ocorrência junto à Polícia Civil por meio da delegacia online e esse caso está sendo investigado. Que perigo isso, Muito. hein, gente? E olha, pode ser punido pela federação o lutador de jiu-jitsu que agrediu 3 funcionários em um condomínio em Jardim Camburi, Vitória, que as imagens do lado de fora, as imagens internas são piores ainda. Essa briga começou por causa de uma entrega. Mas será que o condomínio pode restringir o acesso de entregadores aos apartamentos? Vamos chamar a Tainara Nascimento, que apurou tudo pra gente. Tainara, quais são os detalhes, hein? Ei, Jorge, exatamente, a gente foi atrás desses especialistas para dizer, afinal de contas, né, será que o condomínio pode ou não? E então, eles informaram que pode sim, desde que essa decisão seja tomada em uma convenção, em uma assembleia, de forma unânime, ou seja, com a ciência de todos os moradores ali do prédio. Aí, a partir do momento que definiu isso, aí a regra tem que ser cumprida. Cumprida mesmo. Por quê? Porque caso aconteça alguma coisa, vou dar um exemplo. O entregador subiu para levar uma mercadoria e algum crime aconteceu, vamos supor que ele se passou de um entregador, mas na verdade tem outras intenções. E aí um crime aconteceu, um crime contra a vida, um roubo, uma tentativa de homicídio.
o condomínio tem que se responsabilizar. Isso porque existia a regra e a regra não foi cumprida com a permissão do condomínio. Por isso que a maioria dos condomínios aqui tem essa exigência. Agora, ao contrário, alguns moradores não concordam e querem essa facilidade que a entrega vá até eles. E foi o caso que aconteceu com esse lutador que a gente acompanhou. A gente já falou aqui ontem, mas hoje a gente foi atrás da federação para saber o que de fato pode acontecer com esse homem que é faixa preta em jiu-jitsu. Vamos conferir na reportagem da Júlia de Cássia. A violência começa pelo lado de fora, quando o morador abre a janela com força. A discussão continua até que ele consegue entrar e começa as agressões. Ele tenta tomar o celular da porteira de forma violenta. O funcionário tenta segurar o morador, é derrubado e leva vários golpes. Toda a cena foi filmada pelo vídeo monitoramento da portaria de um condomínio em Jardim Camburi, Vitória. Ao todo, 3 funcionários foram agredidos pelo morador, que também é lutador de jiu-jitsu. Apesar do ato desproporcional do atleta ter relação direta com a arte marcial, o presidente da Federação de Jiu-Jitsu Desportivo explica que o esporte preza pela defesa e não o ataque. A ideia é que o lutador, o atleta marcial, ele tenha sempre o controle da situação. E aí o controle de distância é muito importante. Um lutador é treinado para tentar manter essa distância numa situação onde realmente não haja ou ele evite o conflito a todo tempo. Porque o jiu-jitsu ele não é uma luta de ataque, ele é uma luta de defesa. Ele explica ainda que caso o atleta seja federado, ele pode ser punido pela instituição. Quando esse atleta é vinculado, filiado a alguma federação, essa federação pode se sentir no direito de forma preventiva ou punitiva, suspender o atleta e as equipes da mesma forma, tá? Não nesse caso específico, mas de maneira geral, a gente tem poucos casos nesse sentido. Na delegacia, as vítimas contaram que o motivo da briga seria a entrega de uma encomenda. A funcionária teria se recusado a receber por ser um delivery de aplicativo e por isso o casal deveria descer e retirar. Os moradores teriam discordado, mas segundo especialistas, o condomínio pode definir regras para esse tipo de entrega. O condomínio ele pode definir isso por convenção, assembleia ou regimento interno. Se for definida a assembleia com a aprovação de 2/3 dos moradores, isso passa para o regimento interno. A partir daquele momento ali o morador tem que descer para pegar a sua encomenda caso ele faça um pedido por delivery. O presidente afirma ainda que o caso envolvendo o atleta é isolado e lembra que o jiu-jitsu cumpre uma importante função social. O jiu-jitsu nunca deixará de ser uma luta de autodefesa ou de defesa pessoal. Outro ponto que o especialista Davi Haddad ressaltou é o seguinte: há uma diferença para entregas dos Correios, por exemplo, que a pessoa não tem uma previsão, nem sabe, às vezes, quando será entregue. Então, o condomínio, às vezes, se compromete em abrir uma exceção e ficar com aquela mercadoria ali na portaria, mas quando o morador passar, ele mesmo leva para o prédio. Agora, o delivery, que geralmente é uma encomenda que a gente pede para consumir na hora, tem previsão, às vezes até acompanha a chegada do entregador, aí não pode permitir a entrada desse profissional porque compromete a segurança do prédio. A gente até lembra, né, George e Bruna? A gente vem tratando aqui algumas quadrilhas, se passam por diversas profissões, então não dá para saber quem realmente é um trabalhador de bem, está ali lutando no dia a dia ou quem tem outras intenções e por conta disso o condomínio tomou essa providência. Vamos ressaltar também para o pessoal de casa que ontem a gente questionou a Polícia Civil e a investigação segue em andamento, mas eles não nos comunicaram porque o rapaz não foi autuado e nem quais serão as próximas providências. O que a gente sabe é que ele não foi preso. Regras são regras, né, Tainara? Tem que ser respeitadas. Agora, educação, né? Educação e sanidade, isso daí depende da pessoa também. Obrigado aí pelas suas informações. Olha, agora a gente fala de um crime bárbaro que aconteceu no interior de Ibatiba. Um homem foi morto a golpes de machado por causa de cachaça. Isso mesmo, tá? O suspeito disse para a polícia que ficou revoltado porque o homem chegou na residência e tomou a bebida, depois ainda deitou no sofá. O agressor ainda afirmou na frente dos policiais: piquei ele em pedaço para ele aprender. Foi o filho do suspeito que acionou a polícia depois do pai ter confessado o crime. O homem foi encaminhado à delegacia de Ibatiba. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados. Vou chegar aqui perto da Bruna, que a gente vai falar agora. Chega mais. Da professora do IFES, que viralizou
depois de publicar fotos sensuais na internet. A gente lembra, né? Foi um caso que realmente repercutiu em todo o país. A Rosana, gente, Aí, também tem dela. páginas. Essa daí é uma das fotos dela na página aberta, né? Certo. Rede social, Instagram, Twitter. Mas a Rosana também tem páginas privadas de conteúdo adulto que a pessoa paga para receber os vídeos ou as fotos particulares. Mas ela foi denunciada, professora, no Conselho de Ética do IFES. E ontem saiu o resultado final. A gente tem um trecho do resultado, pode colocar aí, Samara? Olha só, Bruna, isso daí é uma das situações, né? O Conselho de Ética, ele não pune, ele recomenda. Então ele disse o seguinte, que a servidora Rosana Reis Abranches Nunes, que ao fazer publicações de imagens em redes sociais abertas, observe o teor das mesmas, evitando aquelas que, em face do cargo por ela ocupado nessa instituição, possam ser consideradas inapropriadas ou inadequadas. Na decisão, vamos dizer assim, do Conselho de Ética, ele não pede para ela apagar, mas pede para evitar. Mas a gente sabe que isso daí pode gerar um processo administrativo e até a demissão da professora também. Com certeza. Né? E ela resolveu apagar as fotos consideradas inapropriadas ou sensuais, e isso precisa de ter um esclarecimento do que são essas fotos. Porque, como ela vai dizer daqui a pouco, que a gente fez uma entrevista com ela, muita gente publica foto com sunga de praia, biquíni, não é isso? Então isso é inapropriado? Isso é sensual? Quem é que vai dizer isso? Quem é que vai dizer? Vamos ouvir o que a professora disse depois da decisão do Conselho de Ética. Vamos ver. Ei, professora, primeiro, bom dia, obrigado por atender a gente. Como é que a senhora recebeu essa recomendação aí da Comissão de Ética? Eu fiquei um pouco decepcionada, assim, um pouco frustrada, né? Mas, por outro lado, eu já meio que imaginava também isso. Mas dá um desânimo, uma frustração, né? Agora, a decisão da Comissão de Ética não é uma punição, né? Como demissão, para isso tem que ter todo um processo legal. Mas ela serve como uma das provas. Foi isso que fez com que a senhora retirasse as suas fotos? É uma punição. A recomendação está classificado lá na hierarquia, né? Uma punição leve, mas é uma punição. A recomendação é classificada como punição também. Óbvio, não é a punição de perder o emprego, mas já fica lá no meu registro que eu fui punida. É uma punição, sim. Né? E se eu não acatar a recomendação, isso poderia, sim, virar uma punição mais grave, né? Ele poderia terminar num processo administrativo e até em demissão. Então, o nível de severidade da punição iria aumentar, né? A senhora vai parar de fazer ou não? Eu vou acatar a recomendação, que foi tirar as fotos do perfil público do Instagram e do Twitter, né? TikTok, essas redes sociais. Essa foi a recomendação. E não utilizar também o nome, né, o título de professora, né, que eu usava assim, professora sexy. Então, eles pediram para tirar o nome professora e, assim, tirar as fotos que eles consideram inadequadas. Eu não sei exatamente quais fotos são inadequadas, são todas. Eu tirei pelo meu critério. Porque, sei lá, uma foto de maiô, de biquíni, tem muitas professoras que postam, então eu também não sei o critério. Eu tirei o que eu julguei que fosse mais ousado, vamos dizer assim. Foi essa a recomendação. Mas a senhora vai pedir algum esclarecimento para definir o que são essas fotos? Eu acho que estou pensando sim, porque seria bom, porque fica muito arbitrário, assim. A gente não tem um parâmetro, porque a própria rede social, o Instagram, ela impede que você poste coisas inadequadas. Senão, seu perfil é bloqueado, você tem o perfil suspenso por alguns dias. Então, ele mesmo, teoricamente, né, a rede social, ela não permite que você poste coisas inadequadas. Já é isso uma prerrogativa da própria ferramenta. Então, assim, o que é inadequado é subjetivo, né? Porque uma coisa para mim não é para outro. Então, realmente, seria bom um esclarecimento. A senhora vai continuar nas outras redes sociais de adultos? Por enquanto, não. Nas pagas, né? Porque eles não me recomendaram, não mandaram eu tirar. Só mesmo nas páginas públicas, né? Nas redes públicas, Instagram... E Twitter, TikTok... Então a senhora não vai recorrer disso? Não, talvez eu vou pedir um esclarecimento. No fim das contas, como é que a senhora avalia e daqui para frente o que a senhora vai fazer? É uma questão de eles entenderem o que é
decoro ou o que é moral para aquele momento, mas eu vou acatar porque eu acho que vai ser menos desgastante para mim e eu não sei se eu vou conseguir reverter a situação, então acho mais fácil eu acatar e fazer o que eles me recomendaram. Bom, gente, a Comissão de Ética do IFES disse em nota que não se trata de uma punição, mas o resultado de uma análise de caráter educativo diante dos fatos decorrentes da denúncia recebida. Esse é um processo que corre em sigilo, né, como de acordo com o IFES, e, portanto, qualquer comunicação sobre o resultado deve ser feita entre a comissão e a professora. É importante agora saber o que são fotos, né, inadequadas e inapropriadas. Precisa de ter aí uma definição, um conceito sobre isso, porque a professora vai continuar postando também nas redes sociais. Então agora fica um certo temor aí o que postar ou não. Ou não. Polêmico, né? A gente segue acompanhando. Gente, vamos mudar um pouquinho de assunto? É o seguinte, a gente vai falar de um caso angustiante, porque uma mãe está desesperada, está pedindo ajuda. Porque o filho dela, de 12 anos, foi passar férias em Portugal com o pai, que tem a guarda compartilhada, mas ele não voltou mais. Pois é, Bruno, o garoto foi parar num abrigo porque não estava sendo bem tratado. A mãe pede ajuda para trazê-lo de volta. Johnny foi visitar o pai em Portugal em janeiro do ano passado. A mãe, Nayara, esperava a chegada do filho ao Brasil no início deste ano. Mas o adolescente e os 2 irmãos mais velhos, por parte de pai, também foram levados para o Conselho Tutelar de Portugal por causa de denúncias de abandono. Eu acho injusto um pai tirar um filho de uma mãe que dá assim bem cuidado, tirar meu filho assim de mim. Um país que eu não sei nem como buscar. Ela conversa com o filho uma vez por semana. A ligação não pode ser de vídeo e acontece sempre aos domingos. Nayara ficou casada por 5 anos com o pai de Johnny. O casal se separou há 7 anos. Há 2 anos, ele foi morar em Portugal em busca de novas oportunidades de emprego. A guarda do menino é compartilhada. O ex-marido trabalhava no Brasil como ajudante de pedreiro. Em Portugal, ele trabalha como caminhoneiro. Nayara é diarista, não tem condições financeiras para buscar o filho. Além disso, ela precisa de um posicionamento da Justiça. E segundo Nayara, representantes do Conselho Tutelar aqui do município da Serra já estiveram na casa dela, inclusive olharam o quarto do Johnny, que a mãe tem estrutura para receber o filho. Mas até o momento, ela não teve nenhum retorno dos conselheiros. Tô cansada de pedir ajuda. Já fui em vários lugares. Fui em Vitória, fui em Vila Velha. A única opção que eu tive agora foi chamar vocês para me ajudar, porque a DPU até agora não me deu recurso nenhum. Primeira audiência. Eles me deixaram sozinha, eu não sei mexer com tecnologia. O caso já está na Defensoria Pública da União. Em janeiro, né, ele já era para estar aqui. Só que o pessoal da Justiça de Portugal fala que vai investigar. Como? Eu quero saber como vai ser essa investigação, entendeu? Porque até agora só tive a primeira audiência. O Johnny, ele não falava, né? Ficava calado, falava que estava bem, né? Eu tomei um choque, né? Quando eu soube essa notícia, né? Porque eu falava com ele todos os dias eu falava com meu filho. Eu perguntava, como que você tá? Meu filho, tô bem, mãe. Ele não relatava para mim essas dificuldades. Maria Figueira é advogada internacionalista e vice-presidente da OAB do Espírito Santo. Ela esclarece o que deve acontecer neste caso e adianta que pode até ser tratado como um sequestro internacional. Quando essa criança não retorna ao Brasil no prazo que ela deveria, isso pode configurar uma violação do direito de guarda da mãe. Essa violação, por si só, ela pode configurar um sequestro internacional de menor. Somente esse caso já seria um alerta para que as autoridades fossem acionadas. A advogada esclarece ainda que Nayara talvez não precise ir até Portugal para ter o filho de volta. Nós já acionamos o Consulado Brasileiro em Lisboa para que ele tenha ciência da situação. O consulado por si só, eles retornaram hoje para a gente, falaram que já tem ciência e já estão fazendo as comunicações necessárias. Agora, a gente precisa ter um acompanhamento bastante próximo e bastante diligente
para que a quantidade de o fluxo e a quantidade de processos que esses órgãos acabam recebendo não sufoquem essa demanda. A justiça falou que não tem condições de ficar com ele, mas eu tenho condições de sustentar meu filho. Eu só quero meu filho de volta. De cortar o coração, né, gente? A gente fez cobranças, tá? A Defensoria Pública da União manifestou profunda solidariedade à mãe e disse que desde março desse ano tem se empenhado na defesa dos direitos dela e da criança. Diante desse caso aí delicado de sequestro internacional de criança, a unidade em Vitória encaminhou o assunto à Coordenadoria de Assistência Jurídica Internacional da instituição. Foi realizada uma audiência com a mãe e o processo está ocorrendo em Portugal. A Defensoria disse que presta toda a assistência jurídica e providencia os documentos para as autoridades brasileiras para que possam entrar em contato com as autoridades portuguesas e, claro, tomar as medidas cabíveis para repatriar a criança o mais rápido possível. Vamos seguir acompanhando esse caso, né? Olha só, gente, agora meio-dia, 40 minutos, deixa eu chegar perto do George aqui, a gente vai falar de um caso, mais um caso muito grave. É o seguinte, esse homem que a gente está vendo aqui, ó, chorando, ele foi preso e, na verdade, ele alega que foi preso de maneira equivocada, que, na verdade, foi o próprio irmão dele que teria usado a identidade dele no momento em que foi preso, estaria se passando aí por ele, utilizando o nome dele. Vamos entender melhor essa história com a repórter Vanusa Santana, que conversou com esse rapaz. Vanusa, novamente, boa tarde para você, minha amiga. Ei, Bruna Maria, boa tarde de novo aí para vocês, pessoal de casa. O que acontece? Esse rapaz chama-se Ícaro. Ele tem 30 anos. Ontem ele foi preso dentro do estabelecimento comercial dele lá em Parque Residencial Tubarão. É um trailerzinho que ele vende pastel e caldo de cana. A acusação, o mandado de prisão dizia respeito a um assassinato ocorrido em abril desse ano em São Pedro, Vitória. E aí, os policiais cumpriram o mandado e ele alega inocência. Ele disse que nessa data ele estava dentro de casa com a família dele, a mulher, inclusive, a nossa produção conversou com ela, ela confirma essa informação. E ele vai além. Ele afirma que quem teria cometido esse assassinato seria o irmão dele, que desde 2018 vem se passando por ele em várias situações. Tudo teria iniciado lá atrás, em 2018, quando ele, numa abordagem, o irmão dele, que tem 29 anos, durante uma abordagem, usou a identidade desse rapaz, do Ícaro, justamente para se passar por ele e se safar. Ele acabou ali, passando-se por Ícaro. Ícaro foi obrigado a ir a uma audiência de instrução que aconteceu na Serra. Inclusive, os documentos que a esposa encaminhou para a nossa produção mostram uma decisão aí da juíza que entendeu que o crime teria sido cometido pelo irmão dele, até então, mais novo que ele. E aí, a partir daí, ela disse que estaria tudo bem. Só que ontem ele se deparou com essa situação novamente e acabou sendo preso e levado hoje pela manhã para o centro de triagem de Viana. A família está desesperada porque não sabe como vai fazer para provar a inocência dele. Bem, a gente conversou, como você disse, com esse rapaz hoje de manhã. Ele está muito fragilizado, muito assustado com tudo isso que aconteceu. Ele disse que nunca esteve preso e agora vocês de casa acompanham aí o que ele disse pra gente. Aí ele roubou minha identidade, entrou lá e roubou minha identidade, foi preso com a minha identidade. Eu fui na audiência, resolveram tudo, ele pegou 8 anos por causa disso. Aí ele saiu agora de novo e foi pro mesmo lugar, e tava matando lá, tá indo lá dando Santo André, dando ataque. Aí o que rolou a investigação foi porque ele usava a minha identidade lá no Santo André. Aí a juíza falou pra mim que ia tirar e justamente ela tirou tudo do meu nome e colocou nele. E ele saiu até com um papel que ele poderia estar usando meu nome. Só que aí mesmo assim rolou a investigação que tava o meu nome junto. E eu tenho um filho de um ano e 4 meses. Não, porque eu confiei na audiência, no dia da audiência. A juíza falou que ia tirar tudo e eu me despreocupei.
Olha, vocês estão ouvindo, deu para ouvir aí, que algumas pessoas falam em volta ali. São policiais que também ficaram fragilizados com a história desse rapaz. A gente entrou em contato com a Polícia Civil para saber o que aconteceu, como é que foi esse mandado. E eles responderam a seguinte coisa, que o mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário foi cumprido e o homem encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. Em análise no plantão da Central de Teleflagrantes, constatou-se que o mandado de prisão estava válido e os dados do conduzido condizem com os dados que constam na ordem judicial. Ou seja, agora cabe a ele, durante a audiência de custódia, se manifestar, dizer que não é ele. Até lá, ele continua preso. A gente também, Bruna e George, entramos em contato com o Ministério Público para saber, porque a gente tem em mãos um documento que mostra que houve uma decisão lá atrás, aí expedido por uma juíza da Serra, que ela determina que houve esse erro e que esse rapaz realmente não teve culpa nesse processo de 2018. E agora aparece um outro processo em nome do Ícaro, que tem 30 anos, e ele afirma que não tem culpa nada e que seria o irmão dele. Ou seja, né, até lá a gente aguarda, vai acompanhar ao longo da nossa programação. A gente deve trazer novidades sobre esse caso, Bruno e George. Com certeza, Vanusa. Inclusive, a gente entrou em contato com o Ministério Público, a gente teve retorno do Ministério Público dizendo que eles já estão apurando esse caso. Então, assim que a gente tiver esse retorno aí ao longo do dia, claro, a gente atualiza acerca dessa informação. O Ministério Público já está ciente, já está debruçado e vai dar esse retorno para a gente sobre a apuração desse fato. Agora, Vanusa, vou aproveitar que você está aqui, vou te pedir um favor. Você também traz outro caso muito grave, porque um policial militar foi atropelado durante uma abordagem na Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica. O que aconteceu por lá? Exatamente, Bruna Maria. O policial fazia um patrulhamento de rotina com os colegas ali na Expedito Garcia, que é a principal avenida de Campo Grande, bastante movimentada, quando eles perceberam que dois rapazes em uma motocicleta faziam manobras arriscadas ao longo da avenida. Eles tentaram fazer a abordagem ali justamente no momento em que o motociclista dava um grau, né? Essa manobra aí já conhecida de muitos motociclistas. E aí, na hora dele fazer essa manobra, ele tentou, o policial, fazer ali a abordagem. O rapaz que dirigia, que pilotava essa moto, não teria obedecido a ordem de parada e teria jogado a motocicleta para cima do policial, que acabou sendo atropelado por esses dois rapazes que estavam em uma motocicleta na Avenida Expedito Garcia. Bem, o policial precisou ser hospitalizado com ferimentos não tão sérios, mas precisou sim de atendimento médico. E os dois rapazes também, que acabaram caindo com a moto, também precisaram de atendimento médico. É claro que depois que eles receberam ali os cuidados médicos, os dois foram encaminhados para a Delegacia Regional de Cariacica, viu? Só que um deles foi liberado. O que não foi liberado, aí a gente conversou um pouquinho com ele, ele tentou contar a história dele, a versão dele. Vocês acompanham agora. Nós estávamos na Expedito Garcia e um amigo meu, eu peguei e empinei. A gente ficou empinei, já estava perto do treino onde eu trabalho. Na hora que eu desci a moto, o policial já ficou na frente da moto. Aí eu tentei frear, consegui frear um pouco, aí a moto pegou e foi para cima dele. Foi de propósito? Eles afirmam que foi de propósito, que você teria tentado fazer abordagem, que vocês ainda correram? Não, eu nem tentei correr não, que a moto caiu do lado do trailer onde eu trabalho, na frente. Pois é, só que ele acabou sendo autuado, sim, tá? Por lesão corporal, desobediência, dirigir sem habilitação e realizar manobras gerando risco. Na manhã de hoje, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. Já o outro rapaz aí, que foi levado para a delegacia, foi conduzido aí na condição de testemunha, foi liberado. Bruno e George. Tá certo, Vanusa. Obrigada aí pelas informações. Qualquer novidade acerca aí, principalmente do assunto desse rapaz que teria sido preso aí por engano, você volta a chamar a gente aqui, minha amiga. Valeu, bom trabalho para você. Vamos falar agora dos riscos de aplicativos de transporte para adolescentes e mulheres. Eduardo Pinheiro já apareceu na tela, então, assunto muito importante. É verdade. Há 4 meses, gente, em São Paulo, uma quadrilha sequestrava, roubava e até estuprava as vítimas, foram identificados, foram presos. Pois hein? é, desesperador, né? A gente está sempre usando aí, né, esses transportes. Aqui no estado, gente, alguns casos de agressão também já foram relatados. Agora, Eduardo, a gente já começa falando, né, o que precisa ser verificado aí pelo usuário desses transportes
que pode demonstrar a segurança, né, do lugar onde ele está entrando. A gente já pode começar aí pela avaliação, pelos dados que a gente tem disponível ali no celular, né? Bem-vindo, boa tarde. Okay. Então, perfeito, Bruna. Semana passada a gente fez um alerta contra conversar com estranhos, né? Agora, essa semana, o alerta é para como você entrar em carros de estranhos. O que acontece? A gente sabe que esses aplicativos são pessoas que se cadastram para fazer esse serviço. E muitos criminosos estão utilizando esse recurso da tecnologia para chegar próximo das suas vítimas. Então, a principal dica, a gente vai ver aqui no próximo slide, o que pode ocorrer se você utilizar esses aplicativos sem os devidos cuidados. A gente vai ver que são 3 situações, tá? As dicas de segurança. Verificação do motorista, você tem que estar verificando aí no caso a identidade do motorista, a foto mesmo. Antes de entrar no veículo, tem que fazer o famoso cara crachá, ver se a foto que está no aplicativo é a foto, se verifica que é a pessoa que está ali dentro do veículo. A gente precisa também fazer o compartilhamento em tempo real com uma pessoa de sua confiança, para essa pessoa estar monitorando esse percurso, isso é muito importante. Escolher os horários e locais mais seguros, cuidar do período noturno, são os preferidos aí dos criminosos, e também a avaliação e feedback. É bom você fazer a avaliação do motorista, porque você ajuda toda a coletividade. Quando você avalia bem o motorista, se ele foi profissional, você ajuda uma pessoa a não se tornar vítima. E sempre mantenha alerta completo. Se você não fique distraído durante o percurso, no seu celular. É bom você verificar se ele está indo no trajeto, verificar o comportamento dessa pessoa, porque pode correr aí os casos, os maiores riscos, pode ocorrer um assalto, pode ser caso também de um estupro, já aconteceu recentemente aqui no município da Serra, há 2 meses atrás, e até morte. Então, é muito perigoso se você não tomar os devidos cuidados, se você entrar num carro de estranho. Compartilhar o próprio trajeto também, né, Eduardo? É importante. É importante, né? Nós falamos, é uma medida de segurança, uma pessoa de sua confiança para estar acompanhando esse itinerário. Qualquer desvio, é bom fazer um alerta, ligar para a polícia ou para um parente. Perfeito, Eduardo. A gente tem que estar sempre muito atento. O aplicativo vem para facilitar a nossa vida, mas junto com ele vem-se também as inovações e os crimes. É uma facilidade. Obrigada aí pelas dicas. Até a próxima terça. Até terça. Valeu. E a gente volta já com outras informações. Não sai daí não. De volta, a temporada é de férias para a criançada, mas sabe para quem também? Para os vovôs e para as vovós de Cariacica. A gente está uma festa no centro de convivência do município e a gente vai conhecer essa queridona aqui, não vai, Pois gente? é, Bruno, tá dando um show na gente, hein? Tem muita gente que está assistindo agora. É a dona Florinda. Ela tem 98 anos, Só gente. isso. Só isso. Muita experiência, né? Que energia da dona Florinda, um requebrado, olha... Mas não é só a dona Florinda que tem esse requebrado aí não, tá? Vamos ver na reportagem da Tainara Nascimento. E é o som de alemão do forró que a dona Florinda mostra todo esse engingado. Aos 98 anos, com toda essa animação que contagia qualquer um. Dona Florinda, aos 98 anos, né, quase 100 anos, a senhora acha que é importante fazer atividade, tá sempre em movimento? É, movimento, e gosto muito. O que a senhora acha do projeto? A maior alegria minha é essa daí, estar aqui. Pode balançar, pode balançar. E ela não está sozinha. Essa turma aí está com energia que sobra. É a colônia de férias da pessoa idosa, que atende de segunda a quinta cerca de 50 idosos por dia no Centro de Convivência da Pessoa Idosa de Cariacica. A Albani é outra aluna do projeto. Aos 64 anos, tem dificuldade de ficar parada. Com ela, o negócio é estar sempre com um sorriso no rosto e o corpo em movimento. Eu estou amando tudo aqui. Equipe maravilhosa, turma maravilhosa. Eu estou só amando. Mas além da dança e música, há outras atividades exercidas aqui do projeto, como o artesanato. Esses objetos foram feitos pelos idosos e as pinturas e telas também praticadas por ele. Mas não para por aí não. Há outras atividades aqui que eles adoram, como aqui nesta sala, que é a sala de jogos. Aqui eles praticam baralho, bingo e outras atividades. E ainda não acabou. Chega aqui porque tem a sala de música, onde eles praticam, tocam, cantam. Tem instrumentos típicos do nosso estado, como a casaca. E aí eles podem se divertir praticando a música. Em outro lado aqui já temos um teatro que está sendo praticado
praticado, exercido e vai ser interpretado por eles. É esse aqui, nesta semana já, eles já vão colocar em ação. Nós ofertamos 6 oficinas, são divididas em grupos, né? Nós temos oficina de teatro, dança, oficina de jogos, música e artesanato. Eles vêm, né, no espaço, frequentam de segunda a quinta-feira. Nós temos grupos no período da manhã e da tarde, né? E o idoso também tem que morar em Cariacica. Depois da dança, ainda tem um intervalo para recarregar as energias. Mas pensa que acabou? Nada disso. É hora do segundo tempo. E dessa vez, a música que a dona Florinda mais gosta, a dança da peneira. São atividades desenvolvidas por quem coleciona experiências e tem muito a ensinar, mas não deixa de cuidar da mente e do corpo para prolongar ainda mais os dias. A gente ouve muitos relatos, né, de muitos idosos que depois que começaram a frequentar o projeto, né, eles sentiram de novo, tiveram essa devolutiva daquele sentimento de pertença na sociedade. E aqui no espaço a gente tenta passar isso para eles, que eles ainda são ativos na sociedade. Então o objetivo, né, do projeto é fortalecer os vínculos sociais e familiares. Vai caminhar, vai dançar, vai cantar, que é muito bom. Eu canto muito aqui também. É tudo de bom, é maravilhoso. Olha o remeleixo da Dona Florinda. Dona Florinda, você imagina a Dona Florinda aos 20, 22 anos. Imagina, quer conhecer a Dona Florinda? Olha só, o Centro da Convivência da Pessoa Idosa em Cariacica fica na Rua Honduras, número 37, em Jardim América, perto ali da unidade de saúde do bairro. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, mas esses encontros aí acontecem de segunda a quinta em horários diferenciados, tá? No período da manhã, das 8h30 às 10h30 e à tarde, das 2 às 4. O telefone está aí na tela, 3354-7127. É isso aí, vamos de previsão do tempo? Nem dá tempo, né? Dá não. A previsão com Dona Florinda tá tudo quente. Vamos chamar a Dona Florinda, vamos. Então. Tá calor lá pra Dona Florinda, né, gente? Olha, beijo enorme pra vocês. Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã. Valeu, gente. Obrigado pela audiência. Ó a Dona Florinda aí, ó.